Oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula de geografia de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o crescimento da população brasileira. E isso está no seu livro na página 300. Então vamos lá? A população brasileira é considerada uma das mais numerosas do mundo. Em relação à América do Sul, o Brasil é o país que possui a maior população. Então, aqui na América do Sul, dentre os países da América do Sul, o Brasil é o que tem a maior população dentre eles. E no mundo, o Brasil fica em quinto lugar. Então, olha só o tanto de gente que tem nesse país. Tem gente demais, né? Então, olha, vamos lá. O que mais chamou sua atenção nessa fotografia? O que mais tem aí nessa fotografia? Gente, né? Muita gente. Então, tem locais que às vezes tem muita quantidade de gente junta. E nesse momento, agora que a gente está enfrentando essa pandemia, a gente tem que ter cuidado exatamente com isso, com a aglomeração. Por isso que muitos locais estão fechados, inclusive as escolas, por causa da grande quantidade de gente junta. E no Brasil, em vários lugares que a gente vai, a gente encontra essa grande quantidade de pessoas juntas, né? Por exemplo, você vai numa feira, tanto de gente que tem na feira. Você vai no shopping, muita gente também. Vai na igreja. Então, todo lugar que você vai, você encontra muita gente junto, né? Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Já é uma população muito grande, muito numerosa. Se ficar todo mundo junto, espalha mais fácil, né? Então, por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado. Você sabe quantos habitantes vivem em nosso país? E aí, sabe? Nós vamos falar sobre isso. São muitos. Há algumas décadas, a população brasileira vem crescendo intensamente a cada ano. Você conhece os motivos do crescimento intenso da nossa população? Por que cresceu tanto? Por que aumentou tanta gente assim? Vamos ver por quê? A gente precisa saber o motivo, né? Então põe lá na página 302. O crescimento da população brasileira. Somando cerca de 208 milhões de pessoas em 2018, o Brasil ocupa o quinto lugar entre os países com maior número de habitantes do planeta. Então, olha aí, 208 milhões de pessoas, isso em 2018, né? E agora em 2020, né? De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, a população brasileira apresentou um intenso crescimento a partir do início do século XX. Observe o gráfico abaixo. Aqui nesse gráfico que eu tenho na imagem, tem até 2010, mas aqui no seu livro tem até 2018. Viu aí? Olha o crescimento. Dá para a gente ver nos dois gráficos o tanto que foi realmente crescendo, né? Ó, número 1. Qual era a população do Brasil em 1872? Ó, já em milhões. Era de 10 milhões de habitantes em 1872, né? Aqui na imagem tem 9,9 porque é mais exato, assim. Mas em média de 10 milhões, né? Não é que tinha, nossa, 10 milhões exatamente? Não, é uma média, né? Número 2. Qual era a população do Brasil em 2018? Olha aí. Em 2018, tinha 208 milhões de habitantes, que foi o que o livro viu no final, né? 3. Em quantos habitantes a população brasileira aumentou entre os anos de 1872 e 2018? Se a gente for fazer a conta, dá aproximadamente 198 milhões de habitantes essa diferença. Muita coisa, né? Aumentou muito. Como é possível observar no gráfico acima, a população brasileira não parou de crescer entre 1872 e 2018.
Esse crescimento se tornou mais acentuado a partir da década de 1940. Então, a partir de 1940, foi que aumentou essa quantidade de pessoas, né, aqui no Brasil. Você sabe por que esse crescimento vem acontecendo? Vamos conhecer alguns dos fatores desse crescimento a seguir. Então, vamos lá ver por que está crescendo tanto essa população. Crescimento natural da população. Para compreendermos o crescimento natural da população, precisamos analisar a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Observe as informações a seguir. Então, a gente vai ver aqui o que é cada um, né? O que é essa taxa de natalidade e o que é essa taxa de mortalidade. Vamos lá. Taxa de natalidade indica a quantidade de pessoas que nascem em cada grupo de 1.000 habitantes no período de um ano. Então, ela representa o número de crianças nascidas vivas. Conta a partir das crianças nascidas vivas no período de um ano. Então, essa é a taxa de natalidade. E temos também a taxa de mortalidade. Indica a quantidade de pessoas que morrem em cada grupo de 1.000 habitantes no período de um ano, né? Então, o número de óbitos. Óbitos é a quantidade de pessoas mortas, né? Ao longo do ano. E o crescimento natural é conhecido pela diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de uma população, né? Ou seja, a diferença entre os nascimentos e as mortes, certo? Verifique no gráfico que quanto maior a distância entre as linhas de natalidade e mortalidade, maior é o crescimento natural. E que quanto menor a distância entre essas linhas, menor o crescimento natural da população. Olha só, aqui dá para ver, ó, quanto maior a diferença de um para o outro, tá vendo? Maior é o crescimento da população. Quanto mais perto uma linha da outra, olha só, menor é o crescimento. Viu aí? As mudanças nessas taxas, mortalidade e natalidade, ao longo do tempo, devem ser diversos fatores que serão apresentados a seguir. Então, vamos ver que fatores são esses. Vai lá na página 304 agora. Avanços na área da medicina e da saúde. As novas descobertas da medicina, como novos medicamentos e vacinas, além das campanhas de prevenção de doenças, propiciaram a redução da mortalidade. Por quê? Morriam muitas pessoas, uma quantidade muito grande, porque não tinha vacina. Então, quando tinha alguma doença, muita gente morria porque não era vacinado, não existia ainda a vacina para prevenção, né? Então, muita coisa na medicina foi avançando e deu para descobrir muitas coisas, né? E assim melhorar a saúde das pessoas. Melhorando a saúde, diminui a quantidade de mortalidade, né? Então, por isso, a quantidade de mortos diminuiu. Vamos ver a expansão do saneamento básico. O que é saneamento básico? Olha aí. É o abastecimento de água potável nas casas, é a coleta e tratamento de esgoto, é o manejo das águas pluviais, é o manejo dos resíduos sólidos, né? Então, vamos lá. A ampliação e a melhoria dos serviços de abastecimento de água, de coleta e o tratamento de esgoto e resíduos sólidos, que é o lixo, trouxeram melhores condições de higiene e saúde à população. Com isso, reduziu-se a proliferação de doenças, como a cólera e a hepatite A. Então, por não ter, as pessoas não bebiam água potável, pegava lá dos rios, às vezes do jeito que estava, não era uma água potável, e bebia, né? E o esgoto passava nas ruas, não tinha um lugar adequado para jogar o lixo, jogava por perto mesmo. Então, tudo isso ia trazendo problemas de saúde, né? Aumentava
a quantidade de doenças. Então, as pessoas morriam também por conta disso, né? E aí, tratando todos esses problemas, diminuiu também a quantidade de mortes. E também número de filhos por mulher. Atualmente, o número de filhos por mulher tem diminuído. As mulheres, ao assumirem carreiras profissionais, deixaram de se dedicar apenas aos afazeres domésticos. Esse fato, somado ao desenvolvimento de métodos contraceptivos, acarretou na diminuição do número de filhos por mulher. O que acontece? Você, na sua família, deve acontecer dessa forma. Vê se aparece assim também. Seu avô, sua avó, ou bisavô, bisavó, provavelmente tiveram mais filhos do que a sua mãe, o seu pai, né? Será se é assim na sua família? Na minha, é assim. A minha avó tem uma que teve 13 filhos e a outra teve 10. E a minha mãe teve 2 só. Olha a diferença. E na sua família aconteceu isso também? Será? Será que a sua avó ou sua bisavó teve vários filhos e a sua mãe já teve menos? Ou a sua mãe também teve muitos filhos? E aí? Né? Então, dá pra gente ver essa diferença. Geralmente, na maioria das famílias, acontece isso que aconteceu na minha. Antes, as mulheres tinham uma quantidade maior de filhos, né? Os pais, o casal, tinha uma quantidade maior de filhos. E hoje em dia, já não tem tantos filhos assim, por vários motivos. A maioria porque trabalha e não tem como ficar em casa para cuidar dos filhos, então não quer ter muitos porque não tem como cuidar. As condições financeiras também hoje em dia são mais difíceis, então por isso as pessoas optam por ter menos filhos porque senão não tem tanta condição financeira, né? Então tem vários motivos para isso. Tem também a vinda de imigrantes aqui para o Brasil. Além dos fatores que contribuíram para o crescimento da população brasileira, citados anteriormente, esses que eu já falei, entre meados do século XIX e do século XX, o Brasil recebeu um grande número de pessoas vindas principalmente de países europeus e asiáticos. Isso a gente consegue ver lá em história também, que veio muitas pessoas foram vindo aqui para o Brasil de outros países, não só lá de Portugal, né? Não só da África, mas também de outros países. São os imigrantes, né? Que foram vindo aqui para o Brasil. No período entre 1870 e 1950, por exemplo, a população brasileira teve um aumento de aproximadamente 4,6 milhões de imigrantes. Muito, né? Será se você é filha, neta de algum imigrante? E aí, sua família tem alguma descendência de algum imigrante? Às vezes, por isso que é importante o registro, né? Pelo menos aquele que a gente fala, que passa de pai para filho, de geração em geração falado. Por quê? Porque se a mãe da sua avó, que é a sua bisavó, se ela veio, por exemplo, de Portugal, né? Então você sabe que você tem uma descendência portuguesa, porque aí foi um contando para o outro, mas se não conta, fica sem saber. Então por isso que é importante, pergunta aí, pergunta na sua família de qual é a sua descendência. Será se é de outro país ou se é daqui mesmo, dos indígenas, né? Ou será se é dos africanos? E aí? Ou será se é asiática? Será se nós temos algum de descendência asiática? Ou de algum outro país da Europa, né? Italiano, teve vários, né? Ou outros. Então vieram muitos imigrantes para cá, né? Assim como a gente pode ver na imagem, olha só, vinham navios lotados de gente, muitos imigrantes, e por vários motivos.
igual eu já falei na aula de história, a maioria vinha em busca de uma vida melhor. Às vezes o país que ele vivia estava em guerra, então ele vinha para o Brasil para tentar fugir da guerra, sair dessa vida sofrida, tentar uma vida melhor, e muitos conseguiram, né? Conseguiram emprego. Fácil não foi, foi difícil, porque a adaptação, um país diferente, totalmente diferente. Então, eles vieram e aí foram construindo a sua vida aqui, certinho? Então, vamos ver a população total do Brasil. A população brasileira vem aumentando a cada ano, ainda que em um ritmo mais lento do que do século XX. Olha aí. Aqui nós temos a população por sexo, homens e mulheres. Aí, na imagem, tem uma fonte mais precisa, né? 48,3% de homens, 51,7% de mulheres. No seu livro está arredondado. Lembra do arredondado que a gente estuda em matemática? Viu aí? Viu que tudo é interligado, né? Uma disciplina com a outra, a interdisciplinaridade acontecendo. Então, olha só. A quantidade de mulheres é maior do que a quantidade de homens, né? Pouquinho maior, mas né? Vamos ver a cidadania no dia a dia. As conquistas das mulheres. Até 1932, no Brasil, as mulheres não tinham o direito de votar ou de se candidatar a um cargo político. Muitas delas eram proibidas de estudar, olha só, e podiam dedicar-se apenas aos afazeres domésticos, só lá dentro de casa, lavando vasilha, limpando a casa, costurando, fazendo comida, somente os afazeres de dentro de casa mesmo que as mulheres podiam fazer, né? Que elas aprendiam a fazer. Ao longo do tempo, as mulheres passaram a reivindicar a igualdade de direitos em relação aos homens. As mulheres também queriam fazer aquilo que os homens também faziam, né? Persistindo, conquistaram direitos como votar, estudar e seguir uma carreira profissional. Tanto que hoje em dia, olha como estamos, né? Atualmente, muitas mulheres têm salários menores que os dos homens, embora ocupem o mesmo tipo de cargo. Então, ainda hoje, existe um pouco essa diferença. As mulheres conquistaram muita coisa, mas às vezes ocupando o mesmo cargo, faz a mesma coisa num lugar, numa empresa, por exemplo. Aí o homem faz a mesma coisa que a mulher, mas ainda em alguns lugares, em muitos lugares, na verdade, há essa diferença de salário. Paga-se mais para o homem do que para a mulher, sendo que eles dois fazem a mesma coisa. Isso não é justo, né? Então, por isso que as mulheres ainda vêm tentando conquistar ainda mais para acabar com esse tipo de injustiça, entendeu? Mas já estamos conseguindo e eu espero ter a ajuda dos homens com isso, porque se, por exemplo, é um homem dono de uma empresa que faz isso, ele está errado, né? E aí, se nós tivermos um homem que fica lá apoiando a luta das mulheres, ele vai dar um salário justo, a mesma coisa para os dois. As mulheres também não precisam ganhar mais que os homens, sendo que ocupam o mesmo cargo. Elas precisam de igualdade, precisam ganhar a mesma coisa. Se é o mesmo cargo, se faz o mesmo trabalho, por que alguém vai ganhar menos que o outro? Não tem motivo, né? Então, vamos lá. Vocês vão fazer as atividades das páginas 306 e 307. Número 1. Leia as manchetes a seguir e responda as questões. Censo 2010. População do Brasil cresce quase 20 vezes desde 1872. População brasileira cresce e passa dos 200 milhões de habitantes. E aí? Letra A.
Qual é o assunto abordado nas manchetes? As duas estão falando da mesma coisa. O que que é? Vê aí. Letra B. Observe o gráfico da página 302 e elabore uma manchete informando o crescimento da população brasileira entre os anos 2000 e 2018. Como assim uma manchete? Alguma coisa parecida com essas duas que está em cima. É pequenininha, tá vendo? Essas duas são duas linhas. É o que você vai usar aí para fazer a sua. Olha lá, vê sobre o que está falando e você vai criar um título. Entendeu? Não pode ser repetido o que já está lá. Você vai criar um título de uma reportagem. Uma manchete é isso, um título de uma reportagem. Tá bom? Número 2. Complete as frases com as palavras e os números abaixo. Temos aí a palavra mulheres, o número 52, 2018, homens e 208. Então, você vai ler e vai completar. Se for preciso, volta algumas páginas aí para você dar uma lida de novo para te ajudar, tá bom? Isso é pesquisa. Voltar e olhar é pesquisar. Número 3, na página 307. Levando em consideração os fatores que contribuíram para o crescimento da população brasileira no decorrer do século XX, relacione as frases a seguir. Então, nós temos aí a entrada de imigrantes, expansão do saneamento básico e avanços na área da medicina e da saúde. Você vai colocar a letra A, B ou C dentro dos quadrinhos. Eles vão se repetir, tá bom? Por algumas vezes. Depois eu venho corrigindo, certo? E essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo para vocês e até mais. Até a próxima. Tchauzinho!